Tudo bem, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes chegando com mais um estudo. Será sobre o assunto defendendo o evangelho dos parasitas. Você vai acompanhar no YouTube, mas vou lançar ele aí uma parte no Facebook. O que é um parasita? É um ser vivo de menor porte que vive sugando outro ser vivo de maior porte. Ou seja, vamos no meio social, o que significa um parasita? É uma pessoa que não trabalha, que vive à custa alheia, é um sanguessuga. O tema será os parasitas do Evangelho. Vou ler em Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Então perceba aí que existe um tema a seguir sobre os parasitas. Eu vou orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço por este momento que me concede, Senhor, nesta rede social, para que possa transmitir, Senhor, este assunto de suma importância aos meus irmãos. Assim peço que as nossas mentes sejam, Senhor, abertas pelo Espírito Santo e a nossa consciência saiba compreender, Senhor, aquilo que será ministrado nesta palavra. É o que oro em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Uma introdução. Muitos estão ganhando nas redes sociais falando mal do Evangelho, noticiando escândalos. Não são cristãos. Querem defender o Evangelho falando mal dos evangelhos. Não estão dentro, impedem os que querem entrar e tiram os que estão dentro. Vão dar conta achando que estão prestando um serviço para a obra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 19, nos fala assim: saíram de nós, mas não são de nós, e não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestem os que são todos de nós. Então, aí percebas que esses parasitas, anunciador aí nas redes sociais, eles vivem de escândalos de todas as áreas sociais. E alguns entram nas áreas do Evangelho. Eles impedem pessoas de entrarem com essas notícias escandalosas e tiram os que estão dentro. Vão dar conta. Vão dar conta. E com a direção do Espírito Santo, vamos ao estudo. O Senhor Jesus disse: é bom que venham os escândalos, mas ai daqueles que causarem escândalos. Mateus 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Já está aí. Os pronunciadores de podcast, de notícias, de reportagens, de vídeos que não edificam, darão conta. Agora, só espero que dão conta no tribunal de Cristo, porque senão vai dar conta no juízo final. Porque não vão ser arrebatados, não é? Presta atenção no que eu vou dizer agora, porque é impressionante o que acontece no convívio social da humanidade. Existem éticas ensinadas nos meios acadêmicos. Não falar mal dos colegas que erram, porque o erro tem uma causa. Existe um conselho que julga os motivos das causas. Só quero citar aqui, você já ouviu um médico falar mal de algum médico? Um advogado falar mal de um advogado? Um engenheiro falar mal do engenheiro? Isso nas áreas acadêmicas. E vai aí por diante outras áreas desta mesma linha. Mas nas outras áreas que não são acadêmicas, ou seja, na área do ensino teológico, não existe essa ética. Sabe por quê? Cada ministério tem uma interpretação, não uma união entre eles. Satanás plantou o joio no meio do trigo, não adianta criticar, não adianta críticas, estão expondo o cristianismo ao escândalo.
achando que estão prestando um serviço na mídia, na informação. Falam, mas não sabem as consequências que estão dando aí na convivência social daqueles que ouvem, que não estão nem preparados para ouvir certo motivo de escândalos. Já surgiram muitos aí no meio evangélico, mas é uma pena que não existe uma ética. Falam de ministério A, B, C, D, e vão assim estragando a forma de ganhar vidas para o Senhor Jesus, e estão ganhando posições financeiras para falar mal. Aí dizem que são de Deus, né? Falando isso, estão alertando. Alertando quem? Estão afastando as pessoas que desejam se entregar para o Senhor Jesus. Mateus 13, 24 fala assim, propô-lhes outra palavra dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou ou que semeou semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Não adianta querer falar de coisas que estão ocorrendo, porque já está escrito. É necessário que venham escândalos, mas ai por qual vieram o escândalo? E o Senhor não diz os servos, né? Senhor, não semeasse tu no teu campo boa semente, por quem tem então joio? Versículo 28 do capítulo 13. E eles lhe disse, um inimigo é que fez isso. E os seus servos disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele disse, porém lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Não vai arrancar o joio, transmitindo que esses escândalos que estão ocorrendo, eu vou nem citar alguns, para não dar aí audiência aos que cometem escândalos. O pior é que muitos que se dizem cristãos dão audiência a esses formadores de opiniões e ainda concordam e compartilham, são seguidores e cegos. Mateus 15, 14 diz, deixai-os, são condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa cova. Quantas vidas eles já levaram para o Senhor Jesus? Ou melhor, quantas vidas já desviaram do Senhor Jesus? Vocês podem ficar cientes, eles já foram decepcionados por seguir ministério de homens, são dignos de ajuda. Esses que fazem esses podcasts, ou dão essas entrevistas, ou fazem os seus comentários nas redes sociais, eles tiveram algumas decepções com homens que estavam no ministério. Por isso que às vezes eles abrem esses escândalos aí para defamar. Vai seguir homens, não é? Aí é o que dá. Não tem discernimento de quem é de Deus e de quem não é de Deus. Em Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. E depois o versículo 16 diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado as suas próprias consciências. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Já naquela época, Paulo alertava a Timóteo sobre isso que ocorreria. Tem que ensinar o pastor, o ministério. Tem que ensinar os membros. Eles estão presos às redes sociais. Sabe? E existe aqui uma conclusão, já estou chegando ao final. O incrível é que esses parasitas ganham para falar de escândalos. Sabe por quê? Está chegando a geração. Ou seja, esta é a geração que precisa ser alimentada de notícias, vivem conectados 24 horas. Eles sabem que essa geração, e Satanás sabe também, que é necessário enganar,
e deixar o povo preso ao engano. E as redes sociais trouxeram isso para que sejam usadas. Mas elas têm certos benefícios, isso não tem nem dúvida. Mas cada um usa da maneira que acha que vai levar conhecimento. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7, nos fala assim, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então perceba-se aí que está havendo um desvio de ideologias cristãs. E Satanás, a maior preocupação de Satanás é não deixar que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Infelizmente, há o joio no meio do trigo que faz igualzinho, irmãos. Como discernir isso? Como entender quem é joio e quem é trigo? Só no dia da colheita. Porque há muitos comentários sobre esses são de Deus, esses não são de Deus, esses fazem correto, esses não fazem corretos, querendo discernir quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. E com isso, Satanás se aproveita de usar as redes sociais, que são usadas para o bem, mas tem outros que usam para o mal. Você vai ver na rede social aí que tem coisas postadas que não tem como, mas tem aí a sua forma de quem pode ouvir e quem não pode ouvir pela faixa de idade. E tem outras coisas que valem para todas as idades. Por isso que os pais hoje têm que policiar muito seus filhos com respeito a eles terem um celular na mão, ou se inscrever numa rede social. O incrível que pareça é que na igreja não há mais aquela reverência em termos de cultuar ao Senhor. Mas sim, às vezes está ouvindo, ou gravando, ou filmando, dentro dos cultos, para postar na rede social. Eu não discordo. Mas existem outros meios de alcançar as pessoas. Não estou aqui, claro, para poder dizer que ministério X é correto e Y é errado. Não. Eu não fui colocado para isso, e nem desejo, e nem quero. Estou fazendo aqui uma prestação de serviço à comunidade evangélica e anunciar para vocês o que está ocorrendo para que vocês percebam. Agora, já estou terminando, eu quero que vocês orem comigo. Há muitos que precisam discernir o que é bom, o que é errado. O que é mal, o que é certo. O que é do bem, o que é do mal. Só lembrando, há muitos programas de redes sociais que são uma bênção. Nos noticiários, nos canais de televisão, que são programas edificativos. Mas, infelizmente, os pastores, ministérios sérios têm que orientar. Aqui eu não alcançarei se não for presencial na rede social, outras pessoas. Se eu anunciar esse ensino só na igreja, muitos ficarão sem conhecimento. Então as redes sociais têm seu benefício, alcança milhões e milhões de pessoas. E com isso eu peço aí a sua ajuda para que formemos um elo da corrente do cristianismo, para que você compartilhe esse vídeo. Não há interesse aqui de ter milhões de visualizações, mas sim levar o conhecimento àqueles que desejam
servir a Deus com fidelidade. Amém? Vou orar encerrando e abençoando a sua vida para que não seja pego aí com esses sanguessugas, os parasitas do Evangelho. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer por mais este momento que me concede, Senhor, nessa rede social. Peço a tua bênção, a tua graça, libertando, Senhor, salvando, alertando, abrindo as mentes, as consciências, para que possam compreender a tua palavra. É o que oro, Pai, agradecido, Senhor, e abençoando a cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.